Porque Lúcifer trocou algumas pedras preciosas por ouro. Isso aqui é muito profundo. Gente, vamos dar uma mergulhada aqui nos segredos de Lúcifer. Vou te contar algumas coisas que eu nunca falei aqui. Tá, vamos lá. Gente, esse texto de Ezequiel 28, ele é muito polêmico, porque tem pessoas que falam, não, Deus está falando sobre Tiro, o rei de Tiro, né? Mas aí, quando você vai pegando as partes do texto, né? Vai falar que estiveste no Éden, jardim de Deus. E a forma como Deus vai falando, você percebe que no texto inteiro aqui de Ezequiel 28, Deus começa a falar de Tiro e depois começa a falar de uma outra pessoa. Isso na teologia tem um nome, mas eu não me lembro agora. A questão é, Deus às vezes ele fala com a dimensão presente, às vezes ele, no meio do que ele está falando, ele joga uma profecia. O livro de Salmos é cheio disso. Lá em Isaías está falando de um assunto, de repente ele muda o que ele está falando, e ele fala, ó, a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Na época de Isaías, quem leu aquilo, vai, mas o que esse cara está falando? Por que do nada ele muda de assunto e volta? E aí, né, em Isaías e em Salmos, isso são profecias. Mas aqui no texto, nesse texto de Ezequiel, tem outro nome, né? É quando Deus, ele de repente, ele está num assunto da terra normal, ele vai para um assunto espiritual, ele fala de alguma coisa espiritual, depois ele volta para o que ele estava falando, tá? Gente, Deus é assim. Como é que eu sei, né? A teologia já pegou muitas partes disso, mas quem é espiritual, quem tem o Espírito Santo dentro de si, já pega na hora. Quando você pega os Salmos para ler, você começa a pegar todas as profecias que falam sobre Jesus, né? Mas vamos focar aqui, ó lá, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Você vê que está falando do rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Aqui ele já muda, ó. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Está falando de Lúcifer. Mas por que está falando de Tiro e já troca para Lúcifer? Porque o rei de Tiro era tão ruim que Deus pegou alguém na terra para comparar com quem era Lúcifer. Complicado. O nome dele nem é Lúcifer, né? No hebraico é Rei Léu Ben Shahar, tá? Mas vamos falar das pedras. Olha lá, estiveste no Éden, jardim de Deus, primeiro Éden, primeira terra, antes dessa. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então, o que você precisa entender? Toda pedra preciosa. Quando você vai lá em Apocalipse, se vocês quiserem eu mostro o texto aqui. Em Apocalipse fala assim, que os muros da cidade da Nova Jerusalém eram feitos de toda pedra preciosa, tá? Só que toda pedra preciosa são 12. Todas as pedras conhecidas são 12. Mas aí você pega aqui, ó, vai falar quais eram as pedras que eram a cobertura de Lúcifer. Vamos lá, ó. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, 9. E ouro, mas peraí, ouro não é uma pedra preciosa, então por que e ouro? Complicado, por quê? Vamos lá, o peitoral do sumo sacerdote, tá? Nos tempos de Israel, ele tinha no peitoral dele uma placa com 12 pedras, olha só. Olha lá, o sumo sacerdote, ele tinha essa placa, né, com 12 pedras, cada pedra representava uma das tribos de Israel, que são 12 tribos. Aí, ó, cada pedra representa uma tribo, né? Você pode ler aí, ó. Topázio, sárdio, diamante, e tem na frente aqui o nome da tribo, tá? O grande mistério aqui é, essas pedras no peitoral do sumo sacerdote tanto representavam Israel, como era uma cobertura espiritual para o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo, diante da presença de Deus, ele tinha que sacrificar um animal antes de entrar, então tinha um sacrifício, o derramamento de sangue, ele vestia uma túnica, né, que era santa, e tinha esse peitoral. Se ele tirasse esse peitoral, ele morria. Tinha que ter também muito incenso, ele tinha que derramar um pó lá, no fogo, para que aquela sala fosse coberta de uma fumaça, tá? Se não tivesse o incenso também ele morria, e se não tivesse o peitoral,
o peitoral lá, né, também ele morria. E aí eu vou te contar aqui alguns segredos, certo? Porque Lúcifer tinha 12 pedras no peitoral dele, tá? A Bíblia, ela é um livro que nas entrelinhas você vai pegando muitas coisas, tá? Deus na Terra sempre trabalhou com grupo de pessoas com 12, né? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Jerusalém tem a Nova Jerusalém, né? Tem 12 portas. No muro dela tem 12 fundamentos e aí vai indo. Porque essa é a grande questão. O que tinha no céu, assim na terra como no céu? O que tem no céu que se espelhou isso na terra, né? Então, provavelmente, né, a Bíblia não diz isso, tá? Isso é uma interpretação minha. Provavelmente no céu haviam 12 arcanjos, tá? 12 príncipes. Por que 12 príncipes? Quando Gabriel está conversando com Daniel, ele fala que Miguel, que foi que ajudou ele para ele conseguir chegar até Daniel, ele fala Miguel, um dos primeiros príncipes, no plural. Então, assim como Miguel é um arcanjo, tinha outros príncipes. Então, o que eu entendo com isso? Que no céu, nos tempos de Lúcifer, antes da queda, haviam 12 príncipes, 12 arcanjos, certo? Cada um deles dominava, tinha um dom para dominar alguma coisa. A Bíblia fala de anjos que dominam as águas, que dominam o fogo, anjos que dominam os 4 ventos da terra. Então cada anjo ele tem um dom para dominar alguma coisa. Cada arcanjo tinha autoridade e poder para dominar alguma coisa na criação de Deus, certo? E Lúcifer recebeu 12 pedras no seu peitoral, que tem muitos simbolismos, tanto representava os 12 arcanjos, quanto também eram dons, autoridade e unção, né? A Bíblia diz que ele foi ungido, um querubim ungido para cobrir. Então, ele tinha uma unção extraordinária dentro dele. Por que o peitoral do sumo sacerdote tem 12 pedras? Por que Ezequiel fala que toda a pedra preciosa era sua cobertura, então tinha que ser 12, mas ele só tem 9? Porque na fileira do peitoral, as 3 últimas pedras de baixo, Lúcifer arrancou e substituiu por ouro. Por quê? Porque o ouro na Bíblia tem uma simbologia para divindade. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele começou a trocar suas pedras por ouro. E aí, o que ele fez? Provavelmente aquelas pedras simbolizavam unção, autoridade e poder para governar sobre coisas da criação e sobre classes de anjos. Então, a Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio ele se corrompeu. Provavelmente Lúcifer tirou aquelas 3 pedras, deu para 3 príncipes dos anjos do céu, né? Ele comprou, ele seduziu os anjos, dizendo: se vocês vierem comigo eu vou te dar um cargo, além do que vocês têm. Então ele deu a pedra para aquele anjo que simbolizava a autoridade e poder para governar sobre uma classe de anjos. Então, lá em Apocalipse fala que 1/3 o dragão levou após si, né, com a sua cauda, a 1/3 parte, certo? Então, tinha que ter 12 príncipes no céu. Lúcifer tirou ali 3 das pedras, então ele derrubou 3 príncipes, tá? Isso não é teologia, tá, gente? É só interpretações minhas, tá? Mas 1/3 de 12 é 4, então o quarto é Lúcifer. Entendeu? Então, 4 príncipes caíram junto com Lúcifer, tá? 3 e o quarto com ele, né? Com isso, nós vamos entrando em outras situações. Por exemplo, Deuteronômio fala que ninguém pode aparecer perante Deus com as mãos vazias. Você não pode reter o ouro na presença de Deus, porque quem retém o ouro diante de Deus é idolatria. Então, provavelmente, Lúcifer trocou as pedras por ouro. Quando ele apareceu diante de Deus, né? Ele tinha que tirar o ouro e ofertar, e ele reteve o ouro. Tá entendendo? Outra coisa, quando Deus quis matar Arão, Deus pediu para ele subir no monte junto com Moisés, tirar esse peitoral de pedras preciosas e colocar no filho de Arão. E ali sim Deus pôde matar Arão. Enquanto Arão estava com o peitoral, Deus não pôde atacar Arão, porque o peitoral é uma cobertura. Deus não pode se voltar contra Deus. Então, Deus só pôde realmente se voltar contra Lúcifer e derrubar ele do céu quando ele tirou as pedras do peitoral, porque ele deixou a cobertura imperfeita. Isso é mais profundo, tá?